então não é sempre que o joelho é em X ou em Y, que é uma coisa, que é uma doença. E sim, as pessoas se assustam muito, mas na verdade muitas vezes é fisiológico. Doutor, você falou de joelho em X, e que é mais comum em mulheres. Está ligado ao excesso de peso, o joelho em X, ou ele fica mais evidente com essa sobrecarga? Ou não tem nada a ver, o joelho tem aquele posicionamento e estando no peso adequado ou acima do peso, o joelho é o mesmo? O joelho, na verdade, é aquilo da patologia de criança, uma das patologias que tem também é a patologia em X, ou o joelho arqueado. Geralmente existe o joelho em X fisiológico e o joelho arqueado fisiológico. Geralmente o joelho em X é mais proeminente, por volta de 4, 5, 6 anos começa a melhorar. Existe uma coisa congênita, familiar. Então, se o pai tem aquele joelho arqueado assim, o filho tem muita chance de ter arqueado assim. Racial também, a raça oriental tem uma perna mais curva, que é parte da constituição normal da pessoa. Então, muitos desses joelhos em X ou arqueados são joelhos fisiológicos normais da pessoa. Se a pessoa ganha um pouco mais de peso, ela parece mais arqueado. Existem alguns casos na infância que tem uma patologia do crescimento da cartilagem, que ele fica mais em X ou menos em X, geralmente de um lado só, que daí requer, às vezes, até tratamento cirúrgico para esse tipo de problema na infância. Ou prender o crescimento de um lado para ajustar o outro lado, ou quebrar o joelho e corrigir, fazer o que é chamado de osteotomia no joelho em alguns casos. Na parte adulta, geralmente aquele joelho normal, alguns casos devido à artrose, uma lesão de menisco que a pessoa teve jogando bola, e depois ali começou a diminuir essa cartilagem, essa superfície branca que a gente tem que ocupa um espaço. Ela começa a diminuir aquele espaço, o joelho começa a ficar, se for do lado de fora, em X, né? Que gasta o lado de fora e fica fechando. Se for do lado de dentro, fica em varo, né? Fica arqueado, né? Arqueado. Esses casos, alguns casos, uma das cirurgias que é feita também no adulto é fazer uma osteotomia antes de pensar numa prótese, uma cirurgia maior, de fazer uma correção desse X para melhorar a marcha, né? O eixo de marcha da pessoa. Existem joelhos fisiológicos, como por exemplo o Garrincha, citando exemplo de futebol, um joelho era de um jeito, outro era do outro. E era fisiológico, foi um dos melhores futebolistas do mundo já teve, né? Talvez hoje em dia seria ainda melhor ainda, né? E que jogava daquele jeito, aquilo até ajudava ele a dar os dribles dele, e que era normal, ele viveu, a profissão dele foi aquela lá e foi muito bem na profissão, quer dizer, é fisiológico, então não é sempre que o joelho é em X ou em Y, que é uma coisa, que é uma doença, e sim, as pessoas se assustam muito, mas na verdade muitas vezes é fisiológico, tem que ver se o pai tem aquele joelho daquele jeito, a mãe, uma avó, uma tia tem um joelho igual, muitas vezes se olhar, a mãe tem um joelho igual, o pai, né, tem um joelho igual, né, arqueado, então em X, então muitas vezes é fisiológico, a grande maioria das vezes é normal, é uma coisa fisiológica da raça da pessoa, da família daquela pessoa. E aí não necessita correção? Não necessita correção nenhuma. Tá. Legal você ter dado esses exemplos. Antigamente usava-se aparelho noturno para usar. A minha irmã, por exemplo, tinha um joelho em X, ainda continua em X, usou quando criança um aparelho noturno que doía, que até hoje ela lembra do aparelho, para você ver psicologicamente como traumatizou. Infelizmente, usava-se muito também, pensava-se diferente, né? A medicina foi evoluindo cada vez mais e percebeu, mas na verdade aquele joelho dela é fisiológico. Minha mãe não sei se tinha, mas ele já era constitucional dela.